Fala meu querido amigo, fala minha querida amiga, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a nossa temática na disciplina de Relações Humanas e Liderança. Eu sou o professor Marco Ferrari, trabalho com estudo para concursos públicos e estudo de administração há mais de 10 anos. Então hoje vou te ajudar, vamos conversar um pouquinho sobre essa disciplina específica que você vai encarar. O que é importante a gente trabalhar aqui, o que logo de cara eu vou falar para vocês. Primeiro ponto que a gente vai estudar um tema que é um tema que a gente costuma já conhecer um pouco quando a gente fala no nosso dia a dia, tá? Quando a gente fala no dia a dia da nossa rotina, na nossa vida em geral, tá? Que é a liderança, relações humanas. Porém, a gente está falando de uma prova de um concurso específico, a gente está falando de uma prova que a gente tem que vencer. Então é importante que você que retire alguns dos conhecimentos que você tem por conhecimentos coloquiais ou do seu dia a dia e tente entender esse contexto de relações humanas e principalmente o contexto de liderança dentro do que a nossa banca vai cobrar, dentro dos conceitos que a nossa prova traz. Então esse vai ser o meu esforço, não é te ensinar a liderança, e sim te ensinar a acertar as questões que você vai encarar na sua prova. Beleza? Então, show de bola. Vamos começar aqui falando dos elementos que conceituam a liderança de forma importante. Primeiros três elementos que a gente vai compreender é o elemento de chefia, comando e direção, tá? Esses três elementos, eles estão relacionados ao conjunto de ações e decisões tomadas pelos mais antigos com autoridade para tal decisão e que tenham essa decisão e essa autoridade dentro de um determinado limite de competência para que a gente possa conduzir pessoas. Bom, alguns elementos são importantes quando a gente fala do conceito de liderança, gente. Então, vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que entender aqui é o próprio conceito de liderança. Beleza. Liderança trouxe alguns termos aqui pra gente. O primeiro termo é conjunto de ações. Conjunto de ações. Então, o que ele quer dizer que é o conjunto de ações? A liderança não é algo pontual, não é algo manifestado em um único momento. É um conjunto de ações que aquele indivíduo vai ter. Quem que toma essas decisões, pessoal? Essas decisões são tomadas pelos mais antigos. Esses mais antigos não bastam ser mais antigos, eles têm que ter competência para tal. E essa competência, ela tem que estar dentro de uma esfera. Competência dentro de uma esfera a gente vai chamar de autoridade. Então eu tenho lá um conjunto de ações manifestadas por alguém mais antiga que tenha competência dentro de uma determinada esfera. Logo, competência dentro de uma esfera eu vou chamar de autoridade. E essa competência, essa atividade, ela tem como intenção conduzir pessoas, tá? Então a liderança, ela é o esforço de condução de pessoas, tá? A gente também pode chamar a liderança não só de condução, mas também de influência. Tá? O exercício da influência para que a gente alcance um objetivo também é objeto de estudo dentro da liderança. Beleza? E aí está aí, ó. Os mais antigos exercem dois papéis dentro de uma organização. O papel de chefe, manifestando exatamente esses elementos que eu coloquei aqui no quadro, e o papel de condutor de homens, tá? Conduzir os homens dentro de uma determinada organização. A chefia, ela acontece a partir de uma autoridade que é atribuída ao posto. Importante, tá? Não é o indivíduo que tem autoridade. Quem tem autoridade é o posto que ele carrega, tá? Então, o indivíduo, dentro daquele posto, ele vai ter uma autoridade. Lembra, competência dentro de uma esfera é igual a autoridade. Logo, essa autoridade é manifestada por quem? É manifestado pelo cargo que ele ocupa, tá?
Por quê? Se fosse manifestada somente pela idade dele, todo mais antigo teria essa competência. Mas não, eu preciso ter competência e eu preciso ter autoridade. Você pode dizer que a liderança é a soma da competência, da autoridade com ser o mais antigo. Então é o mais antigo com autoridade. Não é só o cara que tem autoridade, não é só o mais antigo, beleza? Maravilha, então tá aí no seu material. E, obviamente, a capacidade de liderar vai ter essa função de desenvolvida com o tempo. Por que eu me preocupo bastante com essa expressão, né? Desenvolvida com o tempo, tá? Que tá aí no seu material, desenvolvida com o tempo. Porque quando eu falo da manifestação da autoridade, quando eu falo da liderança, eu falo que essa liderança, por ela depender de relacionamento, de relações, eu vou precisar desenvolvê-la com o tempo. Tá? Então, a relação que a gente manifesta dentro de uma organização para que a gente consiga ter a liderança é uma relação que vai acontecer com o passar do tempo. Tá? Então, é comum você perceber essa expressão. Liderança ela ocorre com o passar do tempo. Você vai fortalecendo essa liderança dentro de um grupo com o passar do tempo, beleza? Show de bola, pessoal. Então vamos mais. Então, influenciar pessoas para que elas ajam em prol de uma missão. No fundo, a gente vai ter o aspecto fundamental da liderança como processo, ou seja, a sequência de etapas que vão influenciar alguém para que de forma voluntária ela venha a cumprir uma função, ela venha a cumprir uma missão. Ela vai cumprir naturalmente uma função, uma tarefa dentro de uma missão, e aí o grupo acaba cumprindo essa missão como um todo. Vou usar o quadro aqui novamente para que a gente traga outros elementos importantes desse nosso conceito. Tá? Já ficou, né? Acredito que você já tenha entendido bastante essa questão de ser um processo, mas eu gosto sempre de bater nessa tecla. O processo, ele é uma sequência de etapas. Sequência de etapas. Isso que é um processo. Por isso que lá em cima a gente falou de ações. Então, as ações que vão levar à liderança farão com que o indivíduo gere influência, nas pessoas. Essa influência, ela vai ser capaz de conduzir. Lembra, essa condução ela é voluntária a cumprimento dessa missão, ao cumprimento da missão. Marco, posso colocar tarefa aqui? Pode. Né? Não é, tem que pensar em missão? Não necessariamente. Mas é que, claro, que a maior manifestação desse poder vai ser no momento onde eu tiver que cumprir uma missão. Então a liderança é o conjunto de ações, ou seja, a sequência de etapas, sequência de ações, que vai influenciar, vai gerar influência, conduzindo as pessoas de forma voluntária para que elas cumpram uma determinada missão. Show? Então, vou colocar no quadro aí para vocês, voluntariamente, em prol do quê? Em prol do cumprimento de uma missão. Então, tem essas duas características que eu grifei para vocês aqui. Deixa eu pegar vermelho aqui. Conduzir de maneira voluntária o cumprimento dessa missão. É o seu objetivo e o seu meio. Né? Obviamente, a liderança é uma forma de conduzir pessoas para que elas possam exercer o alcance dos objetivos, tá? Então, ali, fazer cumprir ordens de maneira voluntária, né? Esse seria o nosso construto final. Dentro da liderança, a gente tem determinados aspectos, a gente tem determinados pontos que merecem a nossa atenção. O primeiro aspecto que a gente vai discutir aqui é o aspecto filosófico. Todos esses aspectos vão nos levar a entender a liderança por diversas perspectivas. Então, aspectos, coloque seu material aí. O primeiro aspecto que a gente vai levar em consideração, naturalmente, é um aspecto filosófico. Bom, dentro do aspecto filosófico, é fundamental você entender que ele vai nos dar
um elemento muito importante que a gente vai chamar esse elemento de axiologia, tá? O que é a axiologia? É a nossa teoria de valores. Teoria de valores. O aspecto filosófico é um aspecto muito importante dentro da cultura militar para que eu possa entender que um bom líder tem que seguir um conjunto de valores. Que valores são esses? Honra, honestidade, lealdade, amor à pátria. Então, todos esses elementos estão ligados a quem? A axiologia. Gente, importante. O conceito de axiologia que está aí para vocês já foi cobrado em prova, tá? Já foi cobrado em prova. Por isso que eu coloquei para vocês aí de uma maneira bem nítida, tá? Depois eu vou comentar as questões e você vai ver. Então, a axiologia é o conjunto de valores, é o estudo dos valores, o estudo da moral, da honra, da honestidade, da lealdade, do amor à pátria. Esses valores fazem parte do construto, do conceito de liderança e, naturalmente, vão fazer parte do que é, né? Do que é verdadeiramente a liderança dentro do nosso estudo. Bom, voltando para cá, o aspecto psicológico também é outro objeto de estudo que a gente tem. O aspecto psicológico. Dentro do aspecto psicológico, a gente vai entender que o líder vai influenciar pessoas. Para que o líder influencie pessoas, ele vai levar em consideração 3 elementos que estão aí no quadro. Primeiro, o conhecimento profissional, ou seja, a capacidade que esse líder tem de entender da tarefa que demanda. O autoconhecimento, ou seja, o líder e a sua capacidade de se compreender como indivíduo e como líder, e o conhecimento de seus subordinados, ou seja, a capacidade de interpretar necessidades e objetivos dos seus subordinados para que você possa alinhá-las da melhor forma possível. Logo, o caminho para que a gente tenha uma boa liderança é naturalmente compreender esses 3 elementos, tá certo? Compreender esses 3 elementos que ali estão citados, tá? Então, é o segundo aspecto. Outro ponto importante que vale a pena a gente discutir, que o líder vai se preocupar com 2 pontos, né? Naturalmente, com o alcance dos objetivos, que seriam as tarefas, e com os relacionamentos junto aos seus subordinados. Então, tá aí o aspecto psicológico relacionado a esses 3 elementos. Conhecimento profissional, conhecimento técnico, o autoconhecimento do indivíduo, do líder, e o conhecimento dos seus subordinados. Outro aspecto importante é o contexto, tá? É o contexto ou o aspecto sociológico, tá? O aspecto sociológico vai me trazer esse conceito de grupo social, tá? Liderar é entender contexto. Mais para frente, a gente vai falar especificamente sobre uma abordagem mais situacional, mais dinâmica da liderança, que é a atual abordagem que a gente utiliza e que a gente mais estuda. Que significa dizer, não há um melhor tipo de liderança. Há sim o melhor tipo, o tipo mais adequado para aquela situação, dentro da característica daquele líder e dentro daqueles liderados, né? O que eu quero dizer é exatamente esse elemento. Há um contexto aqui, com líder, liderados e o próprio contexto. Há uma conexão única e singular desses 3 elementos. Se eu disser para você que um técnico de futebol exerce liderança, tá? O técnico de futebol ele exerce liderança, e esse exercício de liderança vai ocorrer da mesma forma que num contexto militar, talvez você tenha algumas pessoas que venham a desistir no meio do caminho. Talvez você tenha algumas pessoas que não queiram continuar no time de futebol. Por quê? Porque o líder é diferente, os liderados são diferentes, o contexto é diferente. Talvez, se você buscar liderar da mesma forma que se lidera no Google, uma repartição militar, você vai ter problemas. Por quê? São culturas diferentes. Cada um dos indivíduos
bebe de fontes, está acostumado a coisas diferentes e a comportamentos diferentes. Então, um bom líder é aquele que sabe fazer uma leitura de momento, é aquele que sabe entender a cultura tanto do contexto onde ele está envolvido, quanto naturalmente dos seus subordinados. Perfeito? Dentro dos grupos, a gente tem 3 processos sociais, tá? Que a gente está até bastante acostumado com as suas terminologias, tá? São 3 processos sociais. O primeiro processo social, que a gente chama de cooperação, tá? É quando partes começam a trabalhar em conjunto, é quando ocorre um esforço em grupo, ou seja, um esforço em conjunto. Depois do processo de cooperação, a gente tem o processo de competição. Competir é lutar pela posse de algo que é limitado, né? A gente começa a aumentar a competitividade das pessoas quando a gente gera uma escassez, tá? Então, dentro de uma sociedade, a gente pode ter competição, principalmente quando a gente tem escassez. E, naturalmente, dentro de um processo social, dentro de um grupo, você vai ter conflitos. Tá? Conflitos é quando eu busco obter benefícios enfraquecendo ou eliminando os meus concorrentes, os meus competidores. Tá? Então, você vai ter 3 processos sociais importantes. Marco, mas competição é importante, conflito também é importante dentro de um grupo social? É fundamental, pessoal. Você já deve ter passado pela situação de fazer parte de um grupo ou até mesmo liderar um grupo morno, um grupo morto, que não respondia, frio. Isso é falta de competição, isso é falta de conflito. Tá? Existem 2 tipos de conflitos, os conflitos não funcionais e os funcionais. Os conflitos funcionais são aqueles conflitos que levam o pessoal para frente. Você provavelmente já brigou com algum amigo seu e você viu a sensação que depois da briga as coisas ficaram melhores, então isso foi um conflito funcional, tá? Então é importante sim ter competição, é importante sim ter conflito dentro das organizações. Cabe ao líder coordenar e direcionar esse conflito e essa competição, assim como naturalmente essa cooperação, para o sentido positivo. Porque até a cooperação, que é vista logo de cara como algo positivo, pode se tornar algo negativo. Por quê? Porque imagina uma organização que coopera, pessoas que cooperam para proteger umas às outras das tarefas, para evitar que as pessoas façam as tarefas. Então a gente vai cooperar para todo mundo ter um comportamento pífio e aí ninguém vai se sobressair, tá certo? Então isso é uma cooperação, é um trabalho em equipe, mas um trabalho em equipe com resultado negativo para a organização, tá? Então, cooperação é positiva, competição é positiva e, com certeza, também o conflito é positivo. Basta o líder conseguir canalizar esses 3 processos sociais, e essa é uma das funções do líder, para que o processo seja com resultado positivo, tá certo? Importante, gente, bem importante aqui. É indispensável que o líder seja capaz de diagnosticar as situações de conflito, mesmo quando ainda latentes, de modo a buscar estratégias adequadas para gerenciá-las construtivamente. Por que eu botei um importante aqui pra gente, tá? Porque o conflito, ele é positivo. Ele pode ser positivo, aliás, ele pode ser positivo como ele pode ser negativo, né? Então ele pode ser positivo. Uma das grandes chaves para você tornar os conflitos positivos é você identificar a ameaça que ele pode se tornar. Tá? Então, você tem que compreender a dinâmica daquele objetivo e daquele conflito. E na mesma hipótese que você compreender essa dinâmica, você vai conseguir compreender de que forma você vai colaborar para aquele conflito ser positivo, para aquele conflito ser gerenciado de forma adequada. Então, a evitação de um conflito não é uma solução, e sim a compreensão daquele conflito e o direcionamento, né, o gerenciamento desse conflito para que eu possa ter uma solução adequada dele. Tá? Bom, a gente fechou esses 3 elementos fundamentais dos aspectos relacionados à nossa liderança. Né? O primeiro aspecto, naturalmente, foi o aspecto conceitual que a gente falou, né, da liderança como processo de influenciar pessoas de forma voluntária, elas possam alcançar os objetivos. E depois a gente tratou especificamente de outros 3 aspectos fundamentais que
também fazem parte do nosso trabalho. Na próxima aula eu vou falar dos estilos de liderança com mais tranquilidade. Então, um forte abraço do professor Marco Ferrari, continue comigo e até mais. Tchau, tchau.